Bom dia, sou Fran Rodrigues, sou responsável de vendas pela Click, pela Portugal. E hoje vamos falar sobre o tema dos analytics em um mundo orientado no cloud. E como vamos a ter e poder ter informação acionável de uma maneira rápida e simples para poder trabalhar neste mundo orientado na cloud. Há muitos anos que estamos a falar sobre isto, mas que depois de falar disto que aconteceu finalmente durante o ano 2020 e 2021, e que a transformação digital começou a fazer uma coisa que todo mundo começou a fazer. Por quê? Uma das coisas que aconteceu durante a pandemia é que nós não tínhamos a percepção de ter tudo preparado e tudo ready para fazer as coisas de transformação digital. E a pandemia, o que aconteceu é que muitas das companhias, retailers, diferentes companhias de vendas de produtos e também o que era o tema de saúde, tinham que fazer rapidamente, ter melhores decisões de negócio, melhores decisões no ponto de decisão, e o que aconteceu é que as companhias começaram a transformação digital. Projetos que antes eram de projetos de meses, que vão ser 3, 4, 5 meses, agora produziram mudanças em apenas semanas. Eu lembro que durante o ano de 2020, quando tudo começou, em março de 2020, os primeiros dias da pandemia, eu estava para tentar fazer a compra por um supermercado online, uma loja online, mas não tive a oportunidade de poder fazê-lo. Até depois de 2, 3 semanas que começaram então a trabalhar bem neste projeto. E, portanto, isto que produz, o que aconteceu é que as companhias rapidamente tiveram que mudar para um modelo de transformação digital. E que o que aconteceu também, que como podemos fazer uma transformação digital bem feita agora com as coisas que temos, também com o tema do cloud. Cloud, mas o tema de software as a service são uns dos projetos mais interessantes para esta transformação digital. Que o que podemos fazer como cloud e como também o tema do SaaS? Bem, o primeiro de tudo é facilidade de acesso. Temos muita facilidade para poder todos os projetos e todas as equipas de projeto trabalhar de uma maneira segura e rentável para todos. Uma adopção rápida. Que o que quer dizer? Basicamente, que o que vamos a ter é, temos toda a adoção do projeto do Click, todos os projetos que vamos a trabalhar, de uma maneira rápida, sem um esforço extra, e vamos a ter toda esta adopção de uma maneira sem ter custos associados do tema do hardware. E isto que vai a produzir é um terceiro ponto, onde vamos a ser mais ágiles e vamos a ter um total cost ownership mais baixo, porque vamos a poder adaptar rapidamente tudo com menos esforço e, portanto, com menos custos. É o que as organizações estão agora a trabalhar nesse caso. Qual é o momento? Ou qual é o momento de agora? Bem, agora temos 4 pontos importantes, onde vemos que o tema de social media pode ter, como aconteceu comigo ao princípio da pandemia, onde a gente podia também dizer que não estava a conseguir as coisas que precisava. O tema do banca, onde também tinham problemas, onde havia muitos clientes que não podiam conseguir os withdrawals que tinham. O que estava a cambiar também para os retailers, todas que eram as tendências. E, portanto, uma das coisas que mudou também é a forma onde as pessoas consumiram os produtos. Agora estamos a mudar para consumir os produtos muito mais digitais. E também o que podia acontecer em serviços em todo o tema de emergências médicas. Nós temos um cliente aqui que as emergências médicas, que o que estão a fazer é tentar otimizar os trajetos dos veículos e tentar poder fazer triangular posição e poder responder o mais rapidamente possível a uma emergência. E, portanto, isto é o que falamos quando falamos do momentum do negócio, business moment. Como nós conseguimos isto? Conseguimos isto com a inteligência ativa. A inteligência ativa tem também diferentes stations,
diferentes momentos para poder trabalhar com ela. O primeiro de tudo é poder ter uma liberação de dados, onde podes ter os dados livres e podes conseguir onde tens todos estes dados, partilhá-los e consegui-los para os utilizadores de negócio. Os utilizadores de negócios vão tentar encontrar estes dados para trabalhar. E a parte onde aparece o tema de integração de dados, poder encontrar, poder conhecer onde estão os dados e quais são os dados mais relevantes para eles. Depois tem que compreendê-los. Tem a parte de ter uma compreensão dos dados e conhecer que os dados estão na mesma linguagem que falam eles, ao final de tudo. E depois ser acionáveis, onde os dados podem ter uma ação e requerem de umas pessoas que podem ter esta necessidade de acioná-los para ter esta inteligência ativa, informada e começada, que é a parte de data literacy, onde nós temos data literacy como serviço. Basicamente, tudo isto começa há muitos anos como que era a analítica passiva, onde toda a gente tinha uns dados preconfigurados, não estavam governados, não havia triggers de ação, portanto, não havia uma conversação ativa entre os dados e as pessoas. Depois passamos ao modelo mais reativo, que era uma data mais limitada no tema do real time. Sim que havia uns catálogos de dados governados, mas não havia alertas proativas e não havia forma de fazer umas alertas. Portanto, começavas a fazer uma conversa com os dados, mas não tinhas umas das coisas mais importantes que precisavas. Temos há um ano e meio, já estamos a falar da parte aumentada, onde temos os dados realmente muito perto do tema do real time, temos analítica aumentada e temos também uma forma de fazer alertas e colaboração. E, portanto, agora, nesse momento, os dados estavam a falar. Digamos que já podíamos ter uma conversa com os dados de uma maneira rápida e ativa. E agora mesmo é quando estamos também a mudar para uma parte de inteligência ativa. Que é a inteligência ativa para nós? A inteligência ativa para nós é quando temos mais de 60% de informação acionável, onde estamos com real time, onde temos os dados criados up-to-date, listos para ser consultados, e temos também um pipeline governado end-to-end, com ações já predeterminadas e onde temos também alertas, e, portanto, já começamos a fazer uma conversação real com os dados. Quero dizer, agora estou então a interrogar os dados e vou a perguntar que o que está acontecendo em tal posição, em tal outro posto do ponto de decisão, e os dados vão a falar comigo, vão a dizer, bom, está acontecendo isto, está a acontecer isto outro. Portanto, temos uma conversativa com os dados. Por que os clientes estão a elegir Qlik? Bem, temos, com certeza, muitas formas de por que os clientes que fazem a eleição do Qlik. Uma das coisas que podíamos estar a falar é do tema da nossa ferramenta que é única, o motor, o Associative Engine, que nós temos em Qlik, patenteado no ano 93, e que desde então estamos a trabalhar conjuntamente. O típico código do colores. Para nós, o green, white, gray. E também porque temos um approach único para o tema da inteligência ativa e inteligência artificial, e onde temos os diferentes casos de utilização que os clientes percebem que precisam atualmente para poder reduzir o seu TCO e para poder dar mais valor de negócio para as suas áreas. O tema do Cloud plus Software as a Service é o que vai dar uma agilidade de negócio rápida, onde vai dar um controle também do IT e onde vai ser tudo combinado, o que vai convertir-se em uma coisa livre de lo que nós falamos, visualizado do caos, e, portanto, que vamos a ter uma informação credível, onde os clientes podem ter esta informação correta para a sua utilização. E também porque somos uma plataforma somos uma plataforma aberta e agnóstica,
que pode predecir todos os costes de control, todos os custos. Se hoje estás a trabalhar com un fornecedor e amanhã queres cambiar do tema do Data Warehouse, vas poder facelo tranquilamente se continuas a trabalhar con a nosa ferramenta. Porque gracias aos nosos proxectos de integración de dados, vas poder facelo sen ter que picar código. E porque nós podemos finalmente falar sobre tudo o que son os campos, os modelos de utilización máis complexos, dos máis complexos aos máis simples, vamos a poder traballar conjuntamente para que teñamos un suceso. Basicamente, estas son as mellores opcións de por que os clientes poden escoller a partir do clic. Iso é tudo sobre isto. Agora o que vou a dizer é que a miña colega Cintia do Noesis vai poder facer unha demo do produto do ClickSense, onde vão poder ver as bondades do tema do ClickSense e também onde vai conhecer a parte do cloud e do SaaS. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigada, Fran. E olá a todos, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Cíntia Malveiro e sou Senior Consultant de Data Analytics and AI na Noesis. Então, hoje vou fazer uma demonstração rápida de como é fácil criar aplicações e explorar dados com a ajuda do Associative Engine e do Insight Advisor da Qlik. Também irei mostrar como alguns dos recursos mais recentes da Qlik permitem que os users monitorizem os dados em tempo real para que consigam agir quando os dados forem alterados. Vou começar na minha página pessoal do Cloud Hub, onde posso consultar todos os dados e conteúdos em que estou a trabalhar atualmente. Então, na secção Charts, podemos ver os gráficos e visualizações que escolhi monitorizar diretamente do meu workspace. Portanto, eu posso consultá-los sempre assim que fizer logon, sem precisar de entrar numa aplicação em concreto. Também posso, aqui nas apps, ver as aplicações em que estou a trabalhar atualmente. E no Data, também posso ver os dados a que tenho acesso. Com os recursos do Qlik Data Catalog, posso analisar qualquer dataset antes de usá-lo numa aplicação. Portanto, posso abrir aqui o dataset e obtenho imediatamente informações sobre os dados, sobre o tamanho do fecheiro, o número de linhas e o número de campos que cada fecheiro tem. Também posso perfilar os dados para perceber melhor o seu conteúdo. Ou seja, posso ver em grid, onde vejo os campos e os valores distintos de cada campo e também quantos registros cada campo tem. E também posso ver em lista, onde vejo o tipo de dados, quantos valores distintos também, exemplos e mínimos, máximos, médias de quando os dados forem métricas. É possível também visualizar uma amostra de dados para termos uma melhor percepção dos valores do dataset. Se eu clicar aqui no Data Sample, consigo ver uma pequena amostra. Também, se esse dataset incluísse informações confidenciais ou dados altamente controlados, eu poderia adicionar aqui uma propriedade e indicar o tipo de dados e qualquer outra pessoa que utilizasse estes dados poderia ficar com esta informação. Ou seja, vai sempre perceber que a partir do momento em que eu indique que os dados são confidenciais, outra pessoa que utilizasse estes dados iria receber um alerta a dizer, atenção que estes dados têm aqui uma característica própria. Portanto, com esta análise, decidi que estes são os dados que eu gostaria de usar na minha aplicação. Portanto, eu com um único clique posso começar a criá-la. Vou chamar então de Retail Apparel Sales Data, porque este fecheiro inclui informação global de vendas sobre loja de roupas e vou carregar estes dados. Portanto, eu posso ir para uma sheet e começar a criar visualizações ou ir para o Insight Advisor, que irá fornecer algumas visualizações imediatamente. Uma vez que os dados estão carregados, vou ao Insight Advisor para gerar insights e compreender os dados. Ou seja, o Qlik Engine usa um mecanismo cognitivo para encontrar os insights mais interessantes e significativos com base nos meus dados e partilhar estes insights nas visualizações mais relevantes. Se eu clicar aqui, posso ver imediatamente que tenho muitas visualizações pertinentes com base no conjunto de dados, mas antes de adicionar qualquer visualização à minha sheet, vou adicionar mais alguns dados. Venho ao Data Manager.
clico aqui no mais. E uma das características do ClickSense é a facilidade com que os usuários carregam e combinam dados de várias fontes e podem explorar as várias fontes numa aplicação só, sem ter de fazer grandes configurações. Ou seja, estas opções que temos aqui, são as várias que podemos ligar e que são a base do ClickSense. Portanto, posso ligar diretamente aos dados com qualquer conector nativo do Click, como por exemplo o Oracle ou o SAP. Mas na verdade eu tenho um fecheiro local pronto para ser usado para esta demo, portanto eu vou utilizá-lo. Portanto, vou aqui e vou adicionar este fecheiro no More Sales and Order Data, que está relacionado diretamente às vendas das lojas de roupa. Portanto, podemos ver que este dataset tem várias tabelas e vou adicioná-las aos meus dados. Depois de carregar, sou direcionada diretamente para este ecrã de preparação de dados, onde posso entender as associações entre os dados com os quais estava a trabalhar e os dados que acabei de adicionar. Aqui o Associative Engine interpreta todos os dados e vai-me ajudar a associá-los. Portanto, tenho duas maneiras de o fazer. Posso fazê-lo manualmente, selecionando uma das bolhas, ele diz-me a que entidade é que eu deveria associar, através deste código de cores, portanto, o mais correto seria associar a produtos. E também posso usar as capacidades cognitivas e associar todos os dados de uma vez. Ou seja, se eu clicar aqui no Preview All, ele automaticamente me constrói o meu modelo de dados. E agora que o meu modelo de dados está concluído, vou clicar em Apply All e carregar os dados. Imediatamente o Associative Engine do Click interpreta, processa, comprime ao máximo, indexa os dados e ainda coloca em memória para interpretar todas as associações. E, na verdade, também está a alimentar as suas capacidades cognitivas. Ou seja, é aberto logo, que assim que é feito o load, é aberto o ecrã do Insight Advisor para começar a gerar insights, mas eu primeiro quero fazer um ajuste ao meu modelo lógico. Venho aqui ao meu modelo lógico e este modelo é o que leva o Insight Advisor a interpretar os dados. Ou seja, a sua linguagem, posso criar regras e comportamentos de negócio baseados num contexto específico e qualquer preferência sobre como pretendo visualizar os meus dados. Na verdade, eu já defini aqui alguns períodos de calendário e o que quero fazer é criar um comportamento de default que sempre que interprete informação, quero olhar então para encomendas do trimestre anterior versus o último trimestre. Portanto, isto vai dar ao Insight Advisor um pouco mais de orientação sobre como desejo visualizar os meus gráficos. Eu, para criar esse comportamento, venho aqui e seleciono as minhas encomendas e quero que ele olhe para o meu calendário de encomendas e me veja por trimestre. E agora venho aos insights. Ou seja, agora quando for analisar os meus insights, vão aparecer mais insights, uma vez que adicionei mais dados, e também vão aparecer insights mais relevantes para mim, uma vez que ele vai interpretar a minha regra, mostrando os dados do trimestre atual versus o último trimestre. Portanto, como podemos ver, eu criei aquela regra e ele começa-me a dar dados sobre o trimestre atual versus o trimestre anterior. Também posso começar a adicionar, posso então fazer aqui, se eu quiser que ele me faça algo específico, com campos específicos, posso selecionar aqui alguns dados e ele vai-me sempre criar visualizações conforme estes campos que eu selecionei. Ou seja, temos aqui posso então começar a adicionar algumas visualizações à minha aplicação. Portanto, vou começar a adicionar esta soma de vendas por país. E vou adicionar esta análise de Pareto à minha sheet. Também foi gerado um objeto um pouco diferente dos restantes. Se eu expandir, é um dashboard inteiro que o Insight Advisor criou, que tem visualizações detalhadas sobre as vendas e as vendas por país, que foi um dos campos que eu selecionei. Também mostra como as minhas vendas se comparam com o target e reparem que está a utilizar o período de tempo que eu configurei no meu modelo lógico.
Ou seja, está a comparar as vendas deste trimestre com as do último trimestre e como estou a vender em relação ao target. E então, vou adicionar esta sheet à minha aplicação. Vou fechar. E também posso utilizar a linguagem natural, ou seja, a nossa linguagem normal, para obter insights e procurar informações. Por exemplo, posso procurar por cost of good and discount by country. Ou seja, o Insight Advisor não gerará apenas um gráfico, mas sim vários gráficos com base no que estou à procura. E se virem aqui do lado direito, ele também gerou um texto narrativo que me diz exatamente o custo total da mercadoria e o meu desconto. E à medida que faço scroll, obtenho aqui mais alguns gráficos mais sofisticados, incluindo esta análise Key Means, que analisa o custo dos produtos e o desconto por país e agrupa estes países com um esquema de cores baseados nestas duas métricas. E podem ver que está a utilizar o período de análise que eu defini. Se eu expandir aqui. Então vou também adicionar esta à minha sheet. Ok, e agora vou à minha sheet ver como é que está a construção dos dashboards. Como podem ver, estes foram os gráficos que eu selecionei nos Insights e ele criou-me uma sheet com estes 3 gráficos. Agora, aqui também tenho muitas opções para criar visualizações. Portanto, vou arrastar e soltar alguns campos nos quais estou interessada. E eu quero então ver o category name pelo sales. E ele automaticamente gerou-me um gráfico. Porquê? Porque aqui, se virem do lado direito, temos ativas as sugestões de gráfico. E o ClickSense, neste caso, ajuda-me interpretando os campos que arrastei e vai tentar criar a melhor visualização para mim. O que eu posso fazer? Também posso desligar as sugestões de gráfico e fazer as minhas próprias personalizações. Por exemplo, posso então ordenar as vendas para o gráfico ter um pouco mais sentido e também posso, por exemplo, alterar as cores dos gráficos. Pôr aqui um degradê. Ou seja, isto mostra como é simples construir com alguns cliques e com a ajuda do Insights Advisor conseguir criar não apenas uma sheet, mas 2 sheets com gráficos interessantes. Portanto, e agora vou poder analisar os meus dados com mais detalhe. O Associative Engine é o que dá aos users a experiência única de poder explorar todos os seus dados de uma vez, sem limites ou pontos cegos, e sem ter que fazer configurações complicadas para obter os insights. Por exemplo, quero analisar as categorias com as vendas mais altas. Posso simplesmente selecionar as 3 categorias e poderão ver que todas as visualizações são atualizadas de acordo com estas categorias e eu não perco nenhum dos meus dados. Além disso, também poderei estar interessada em analisar mais especificamente os meus 3 principais países e selecioná-los também. Portanto, se eu mudar para a próxima sheet, à medida que continuo a explorar a aplicação, vejo que o contexto que selecionei na página anterior, que foram as categorias e os países, mantém-se, ou seja, as minhas seleções e contexto permanecem sempre à medida que eu navego na aplicação. Então, se eu olhar aqui para o meu filtro país, posso ver que o Associative Engine está a dar mais informações sobre os dados. Ou seja, a verde encontram os países que eu selecionei, ou seja, os 3 principais países, e depois a cinza claro estão países relacionados com as minhas seleções. Portanto, estes países também têm vendas para as 3 categorias selecionadas, mas não fazem parte das minhas seleções específicas. E depois a cinza escuro, que é a Noruega, diz-me que não há vendas na Noruega para as 3 categorias selecionadas. E isto poderia ser algo que eu queria acompanhar para ver se tem algum problema nas minhas lojas ou na minha redistribuição. Mas isto também não era algo que eu estava especificamente à procura, mas como o Associative Engine interpreta as relações de todos os dados, seria algo que facilmente era capaz de encontrar através da análise, e agora poderia agir sobre este insight. Então, e outra maneira de explorar os meus dados é utilizando o Associative Search. Ou seja, se eu quiser começar a explorar os meus dados, mas não tiver a certeza de onde procurar na aplicação, posso simplesmente escrever o que estou interessado em encontrar. E neste caso, quero encontrar, então, Sportwear e Germany
e France. Ou seja, ele filtra-me imediatamente e tal como as minhas seleções anteriores, todas as minhas visualizações são atualizadas com base na pesquisa que eu fiz. E pronto, esta foi uma demonstração geral de como o Associative Engine e o Insight Advisor podem ajudar a combinar e explorar os dados e insights. Agora vou mostrar opções adicionais que o ClickSense oferece para explorar e monitorizar dados. Então, para começar, vou adicionar uma das minhas novas visualizações para monitorizar a partir do meu hub. Ok, e então, agora, quando eu entrar no meu hub, poderei ver essa visualização sem abrir a aplicação e estará sempre atualizada com os dados mais recentes, que posso confirmar aqui no gráfico, debaixo do título aqui, este texto. Foi atualizado há 2 minutos. E para além disto, também posso usar o Insight Advisor Chat para explorar os meus dados. Ou seja, o Insight Advisor Chat é uma ferramenta de conversa com análise de linguagem natural que se encontra diretamente no Cloud Hub. Posso perguntar qualquer coisa e ele entende o que pretendo e fornece dados relevantes de várias maneiras, incluindo percepções narrativas, gráficos e observações. Aqui vou selecionar uma app, mas vou mudar de aplicação para usar uma que tenha dados de material de escritório. E aqui nesta aplicação vou perguntar quais são as minhas vendas. Ok, ele respondeu-me. E agora a margem. E ele respondeu-me também. Também existe, posso explorar sugestões que ele me possa dar, ou seja, ele dá-me sugestões baseadas no que perguntei até agora. Se eu selecionar aqui nas sugestões dele, vou selecionar, por exemplo, margem por cidade. E desta vez, em vez de insights narrativos, recebo um gráfico. Portanto, eu se quiser continuar a explorar os dados sobre a margem, posso selecionar Explore this further. Ou seja, aqui o ClickSense quer permitir sempre que os users explorem os dados em qualquer direção e em qualquer contexto. Então, quando eu seleciono Explore this further, sou levada diretamente para o Insight Advisor da aplicação, que já me criou uma data de visualizações diferentes com base na margem. E isto tudo foi feito com alguns cliques, sem necessidade de criar queries ou qualquer configuração. Então, vou olhar agora para o dashboard desta aplicação e posso, por exemplo, ver vendas, margens, pedidos, aqui entre outros. E agora estou interessada em criar uma monitorização sobre a minha margem. Então vou configurar um alerta que me vai notificar automaticamente sempre que houver uma alteração significativa na minha margem. Ou seja, e aqui também posso criar a condição de quando quero ser notificada. Por exemplo, desejo ser notificada quando a margem de qualquer subcategoria dos meus produtos for alterada por um desvio padrão. Portanto, é um alerta muito inteligente, ou seja, não me informa sempre que há alguma alteração dos dados, mas apenas quando há uma alteração significativa por um desvio padrão da minha margem. E para isso vou dar um nome ao meu alerta, vou adicionar as métricas que eu quero ver no meu alerta, por exemplo, margem, quero ver a margem, quero ver sales e quero ver o custo. E depois, para vermos por subcategorias, ou seja, aqui podemos ver um preview de como vai aparecer o meu alerta quando alguma da subcategoria irá gerar este alerta quando for alterado por um desvio padrão. Depois, seleciono então a minha dimensão, que eu quero que ele compare com o seu desvio padrão. De 1. Ok. E aqui também posso adicionar membros da equipa na lista de distribuição para poder receber este alerta. Vou clicar em criar.
e vou voltar para o meu Cloud Hub. Então, para fins de demonstração, vou atualizar os meus dados manualmente. E enquanto os dados são atualizados, vou abrir o clique no meu telemóvel. Ok, depois de carregar os dados, recebi um alerta, como posso observar aqui no ícone do sino. Para consultar o alerta, clico nele e posso ver, então, todas as subcategorias que tiveram uma mudança significativa na percentagem da margem. E se eu quiser analisar com mais detalhe este alerta, posso abrir a app e consultar os dados diretamente. Portanto, vejo as minhas vendas, as margens de todas as minhas subcategorias e também posso ver as minhas outras visualizações. Então, aqui também posso analisar os meus dados no contexto de qualquer seleção que eu fizer, semelhante ao que fiz na aplicação no computador. Ou seja, posso vir aqui à Region e selecionar East. E posso ver que, então, toda a minha aplicação também responde conforme a seleção que eu fizer. Depois, uma última coisa que eu quero mostrar é fazer download da minha aplicação. Isto vai permitir ter a total capacidade de explorar e analisar os meus dados se não estiver ligado à internet. Ou seja, com a aplicação móvel eu tenho uma experiência completa, online ou offline, e tenho sempre acesso aos meus dados. E com alertas de dados enviados diretamente para o meu telefone, posso facilmente ficar atualizada sobre quaisquer alterações importantes aos meus dados, em qualquer hora, lugar, mesmo quando estou em movimento, e fazer uma análise adicional e agir imediatamente. E pronto, esta foi uma demonstração de como podem carregar e juntar várias fontes de dados com rapidez e facilidade. Com a ajuda do Associative Engine e do Insight Advisor, podemos criar e pesquisar rapidamente em aplicações e dashboards e descobrir alguns insights ocultos ao longo da interação. Criar alertas e obter uma experiência móvel completa, de modo a que estejamos sempre atualizados relativamente aos dados ou atualizações na informação do negócio, permitindo-nos assim agir imediatamente. Espero que tenham gostado desta demonstração e obrigada pela vossa atenção. Até à próxima!